Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos dar continuidade, né? Nós vimos no vídeo anterior o capítulo 5, 6 e 7. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Mateus. Aliás, nós vamos ler o capítulo e eu vou dar aqui alguma parecer, né, daquilo que eu enxergo quando eu leio, tá bom? Só voltando um pouquinho no capítulo 5 que nós estudamos, que nós lemos ontem, eu esqueci de dar esse detalhe, tá? Eu iria dar, mas na leitura, com outras informações, acabou passando despercebido por mim, pelo menos, para passar para vocês, tá? Então veja que lá no capítulo 5, quando ele vai falando das bem-aventuranças e depois ele vai fazer o paralelo entre graça e lei, veja que ele sempre fala que ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está se referindo ao que? Aos mandamentos. O interessante é que o Cristo nunca fala, olha, Deus disse isso. Ele não fala desse jeito, como dando a autoria dos mandamentos a Deus, né? Ele sempre está dizendo o seguinte, ó, ouvistes o que foi dito. Aí a gente vem mais para baixo, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Parece ser estranho quando o nosso Salvador, né, conhecido por Jesus, quando ele vai mencionar as leis do Antigo Testamento, ele sempre está dizendo, dando uma conotação distante do Pai, né? Ele não atribui esses mandamentos em nenhum momento que o Pai, o Criador de todas as coisas, tenha dado para o povo de Israel. Era só esse detalhe que eu queria trazer para vocês aqui, tá certo? Então, indo lá para o capítulo 8, lembrando que nós estamos na velha aliança, no Antigo Testamento, porque o Testamento só tem validade depois que o Cristo morre e ressuscita. Tá certo? Então vamos lá. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo, olha, como é que ele adorou? E adorou, fazendo como? Indo para o templo? Cantando hino? Se prostrando? Aqui no caso, dizendo, né? Então ele adorou o Cristo, falando com o Cristo. Aí vai, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Moisés determinou? Ué, mas todas aquelas ordenanças não foi Deus? E tem pessoas que me criticam quando falo lei de Moisés. Você já deve ter, você que está sempre assistindo meus vídeos, você já deve ter reparado que quando eu vou me referir às leis do Antigo Testamento, eu digo que é a lei de Moisés. Ou seja, se você está me criticando porque eu faço isso, você que me critica, tem que criticar o Cristo também, tem que criticar ele também, porque ele diz assim, ó, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe o que o Cristo está querendo dizer aqui, meus queridos? Que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de fora de Israel. O Cristo, veja, ele está já anunciando a transição da lei para a graça na cabeça dos hebreus, dizendo, olha, vocês não são exclusivo
do Criador, porque de fora virão pessoas para sentar-se junto com Abraão, Isaque e Jacó. E isso seria uma afronta para os hebreus, porque jamais iriam permitir uma coisa dessa. Então o Cristo já estava aqui demonstrando, anunciando o verdadeiro caráter do Pai através da sua mensagem. Vamos lá, verso 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, com a sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos, ou que perecemos. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando, distante deles, uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiam e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que ia acontecer aos endemoniados. Uma paradinha aqui. Eu aqui no meu canal, naquela série de vídeos sobre verdades que nunca irão te contar, que fala sobre encapetamento, diabo, possessão demoníaca, eu falo detalhadamente sobre esse episódio aqui e você vai descobrir o que realmente isso foi. Agora, segundo o que eu penso, não, é segundo o que está escrito, tá certo? Vamos lá. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Vamos para o capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Detalhe aqui, quando o Cristo ele é interrogado, interpelado pelos legalistas de sua época, dizendo: olha, você está blasfemando, porque quem só pode perdoar pecado é Deus. Aí o Cristo fala assim: mas escuta, qual que é mais fácil, fazer esse homem andar ou apacentar a mente dele, porque a consciência dele
A tradição dizia que se ele está daquele jeito é porque ou ele tinha um pecado ou o pecado dos seus pais. E com certeza aquele homem era atormentado por toda a vida por causa disso. Então ele fala assim para os seus legalistas que estavam interpelando ele: o que é mais fácil? Dizer a ele que os pecados estão perdoados ou fazer ele levantar? É lógico que somente dizer que os perdoados estão os seus pecados. Então o que o Cristo faz? Ele fala assim: olha, para vocês verem que eu tenho autoridade, então agora eu vou além de vocês ouvirem que eu disse que perdoados estão os seus pecados, agora eu vou fazer esse homem se levantar. Não é? Vamos lá. Verso 7. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão vendo isto maravilhou-se e glorificou a Deus. Glorificou a Deus. Né? Então as maravilhas que o Cristo fez, as pessoas entendiam que o Criador estava agindo por intermédio do Cristo, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Olha só, o Cristo fala assim, ó, vai embora, cara. O que você está fazendo aqui então, se você está se achando menos pecador do que essas pessoas, ou sem pecado nenhum? Então o Cristo vira e fala assim, ó, vai embora, ó, ide. Vai, sai daqui então, se você está se achando o bambambam, o gostoso e tudo mais, o sem pecado. Ele fala assim, ó, vai embora, porém, e aprendei o que significa, o que ele pede para as pessoas que estavam ali criticando aprender. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Verso 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se a maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Vamos parar aqui. O que o Cristo está dizendo aqui, olha. Não dá para misturar o que eu venho pregando para vocês com o que Moisés deu para vocês. Porque isso já é passado. Não dá para misturar lei e graça, porque isso não vai dar certo. O que se tem que fazer é deixar tudo de lado o velho e adquirir o novo. Verso 18. Dizendo-lhes eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Tua fé. Sabe o que significa? Vocês vão ver aqui, eu vou ler bastante sobre isso, que o Cristo diz e fala assim, ó, tua fé te salvou. Porque em um determinado momento, eu vou ler aqui para vocês o seguinte, o Cristo falando, eu não faço nada por mim mesmo, é o Pai que faz através de mim. Mas a gente vai ver isso para frente, tá? E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Só um detalhe aqui também, ó. Quando nós vermos a palavra
dormir ou dorme, adormecido em relação à morte. Este é o nome adequado para essa primeira morte nossa, é o sono. Nós estamos no sono da morte. Na realidade nós não estamos mortos, nós estamos adormecidos. Porque a morte realmente, biblicamente falando, ela só vai acontecer na segunda vinda do Cristo, onde nós vamos morrer no sentido de desaparecer como se nunca tivesse existido. Tá certo? Vamos lá. E por que riam dele? Porque realmente ela estava, aspas, morta, como a gente chama uma pessoa morta, ela estava sem a vida. Mas o Cristo estava ensinando para eles com esse discurso, ela não ainda morreu, o juízo ainda não veio para ela só está adormecida. 25. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Olha, credes, ou seja, você tem fé. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Veja que o milagre foi feito por causa da fé daquelas pessoas. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Deixa eu parar um minutinho aqui para dar um outro toque para vocês. Toda vez, porque eu não vou parar aqui e destrinchar algo que eu já tenho muito destrinchado no meu canal. Toda vez que eu ler alguma coisa aqui que tem a ver com possessão demoníaca, demônio, diabo, Satanás, eu aconselho a vocês, se vocês quiserem, claro, vai lá, assiste toda a série, que vai ficar muito claro para vocês aqui, quando fala de possessão, está possuído, está endemoniado, demoniado de Gadara e assim por diante, tá certo? Vamos lá, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, e ensinando na sinagoga deles. Olha, mais uma vez aqui, ó, aqui, opa, vamos lá, ensinando na sinagoga de Jesus? Não, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Olha, nós terminamos aqui, fechamos então o capítulo 9 de Mateus. E assim, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Deu para perceber claramente que o que nós estamos lendo aqui, com o que é ensinado dentro das suas sinagogas sobre os evangelhos, já tem uma grande diferença de interpretação. A minha interpretação é a correta? Não, porque eu não estou interpretando, eu estou lendo e abrindo o entendimento segundo o que está escrito. Tá certo? Então legal, mais uma vez que você veio até aqui, não esqueça, vai lá, dá um like, se inscreva no nosso canal, acione o sino que também é importante. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.